Como nós falamos, irmãos, todas as quintas-feiras nós reunimos aqui com esse propósito, de estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E deixa bem claro, o próprio Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. É importante para a nossa vida saber aquilo que Deus tem deixado para cada um de nós. A palavra de Deus, ela não é de forma alguma de particular interpretação para nós interpretarmos do jeito que a gente acha que é melhor interpretar, mas do jeito que está escrito. E a palavra de Deus, ela precisa ser explicada pela própria palavra de Deus. Eu sempre comento com os irmãos, o nosso foco, irmãos, de nós estarmos falando sobre o profeta Daniel, é que muitas das profecias que nós estudaremos um pouquinho mais para frente no Apocalipse, a gente precisa ver que aquelas figuras já haviam sido dadas no Velho Testamento, não só no profeta Daniel, profeta Joel, profeta Oséias, Jonas, vários lugares da Bíblia nós encontramos palavras de Deus já falando sobre um tempo futuro, e é o tempo que nós estamos aproximando. E nos diz a palavra de Deus que quando Jesus ele aparece pregando, falando, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus agora está entre vós, porque ele estava entre nós e foi dada a sua palavra para cada um de nós. Então nós meditamos, eu sei que tem aqui vários pontos difíceis, e nós vemos o que o nosso irmão Pedro fala a respeito de Paulo, dizendo que há pontos difíceis de entender no que Paulo escreveu, e para nós aqui também da mesma forma, e é evidente que nós vamos ler, nós vamos perceber que para o profeta Daniel, nas revelações que Deus deu para ele, não ficou claro, Deus deu para ele uma, deu outra, e mais na frente ele vai esclarecendo, mas mesmo ele trazendo, não ficou tão claro para ele. Para nós hoje fica muito mais fácil de nós entender alguns pontos daquilo que nós já falamos, porque já aconteceu. Mas, como disse para os irmãos, o nosso foco não é estudar a história com os irmãos, passar história para os irmãos, não é isso. O nosso foco é o período final, o período que nós estamos aproximando das coisas que vão chegando para que nós possamos compreender as Escrituras, Assim como diz a palavra de Deus, que foram aberto o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e é esse o nosso foco de estar passando para os irmãos. Aqui nós vamos estar lendo no capítulo 8, eu não pedi para os irmãos ler antes, não sei se alguém leu, teve alguém que, por curiosidade, já leu o capítulo 8 do profeta Daniel? A irmã ali leu, Mais alguém? Irmão Lancar, E o que trata o capítulo 8? Nós percebemos que toda a profecia ela está ligada uma com a outra. Nós mencionamos que quando o rei teve o sonho, Daniel fazia pouco tempo que estava ali na Babilônia, e aqui nós lemos que foi no 3º ano de Beltesazar, portanto, ainda no rei da Babilônia, o último rei da Babilônia, que Deus dá essa visão para ele. Nós lemos lá, na semana passada, no capítulo 7, falando que no 1º ano de Beltesazar, e Daniel estava com 69 anos naquela época já. Então, se agora está no 3º ano, Daniel tinha 69, 70, 71 anos, não era criança, como muitas vezes a gente imagina, aquele jovem que foi parar dentro da cova dos leões e não era jovem mais, mas Deus revela para ele, havia revelado, mostrado para ele no capítulo 7, agora ele também ficou sem entender algumas coisas, 2 anos depois, Deus mostra para ele outras figuras, como nós falamos no capítulo 7, melhor, no capítulo 2, só recapitulando para os irmãos, porque tudo está interligado, nós mencionamos que no capítulo 2, o rei teve aquele sonho, aquela imagem horrível que ele disse, porque aquela estátua que ele viu, ele tinha a cabeça de ouro, que representava, nós já falamos, então representava o rei da Babilônia. Depois os peitos e os braços de prata, simbolizando Média Persa, os medos persas. Depois nós tivemos ali o ventre de cobre, que simbolizava a Grécia, Os irmãos não se preocupar com a história, mas eu estou falando, Aí depois tinha as 2 pernas representando o Império Romano, mas o que nos chama atenção, para os irmãos, olha, não se preocupa com essa parte. O que nos chama atenção eram os dedos e os pés, que eram de barro e de ferro, e diz lá no capítulo 2 que era uma semente não humana, Não sei se os irmãos lembram, até que foi cortada uma pedra, lançada uma pedra sem mão, que atingiu os pés daquela estátua, destruiu toda aquela estátua,
E diz que aquela pedra, ela se cresceu e se tornou um grande reino. E nós mencionamos sobre isso no capítulo 2. Quando nós fomos falar do capítulo 7, apareceram lá, então, 4 animais, né? Nós percebemos os 4 animais, que eram um leão com 2 asas, falando a respeito do Império Babilônico, igual a cabeça da estátua. Falamos a respeito depois do urso que se levanta de um lado, que tinha 3 costelas na sua boca, e que ele levantou de um lado, porque embora eles governavam juntos, os medos e os persas, porém os persas eram mais fortes, uma nação mais forte. Nós falamos depois do terceiro animal, que era um leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas, porque veio ser o governo da Grécia, e que tinha 4 cabeças, porque logo após a morte do seu primeiro reino, que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que são distribuídos para 4 generais. Mas apareceu ali um 4º animal, que era um animal terrível e espantoso, e que chamou a atenção dele, porque esse animal, ele tinha na sua cabeça 10 chifres, e depois daqueles 10 chifres, 3 são arrancados e nasce um outro chifre, que era um chifre pequeno. Aquele chifre cresceu e falava grandes blasfêmias. Aquele chifre fez guerra contra os santos e venceu, até que veio o ancião de dia, foram colocados tronos e foi tirado o domínio daquele chifre pequeno. E nós mencionamos que é isso que importa para nós, aquele chifre pequeno. Nós lendo aqui, irmãos, nós vamos fazer a leitura, nem todos leu, né? Então a gente vai ler no capítulo 8, depois a gente vai falar. Nós vamos perceber aqui no capítulo 8 que nós vamos encontrar, da mesma forma que nós já encontramos uma palavrinha falada sobre os 4 ventos dos céus, ele vai aparecer uma palavra nova para nós, que é tirar o sacrifício contínuo. Ele vai falar de 2.300 tardes e manhã, e vai falar também a respeito daquele chifre pequeno, embora nós vamos ver aqui só 2 animais. E o porquê que aparece só 2 animais, o que ele representa, e por isso gera até uma certa confusão, porque como aparece só 2 animais, e aqui nós vamos perceber que no segundo animal que sai aquele chifre pequeno, então as pessoas dizem: olha, isso aqui já aconteceu, porque ele saiu daquele segundo animal. Porém, nós vamos pegar algumas palavras que está aqui. Como nem todos os irmãos leu, e eu poderia só dizer para os irmãos o que está acontecendo, não são tantos versículos, só 27, né? A gente vai fazer uma leitura rápida do capítulo 8, nós temos algum tempo, e fazendo uma leitura rápida, e depois a gente tirar algumas informações que nós precisamos aqui, para que nós possamos entender, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 8 inteiro, e a gente vai separando depois, porque diferente aqui, como ele diz no capítulo 7, ele menciona os animais, ele fala o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino, o 4º reino. Aqui ele já diz exatamente quem são aqueles reinos. Então a gente não precisa explicar muito quem são esses 2 animais, mas o que eles simbolizam, e ali para frente o que interessa para nós é exatamente o chifre pequeno, que aparece aqui também, porque o chifre, nós já falamos de um governo que ele era pequeno no início, porém ele cresce, ele se fortalece, e é desse que nós vamos falar. Então, no capítulo 8 do profeta Daniel, diz assim: no 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Evidentemente que nós estamos começando o capítulo 8, falando, mas que visão que apareceu ao princípio? A visão que apareceu a princípio são dos 4 animais do capítulo 7, 2 anos anteriores, que nós falamos na semana passada. E na visão, acontecendo que quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, e vi na visão que eu estava junto ao rei Ulai, portanto na Babilônia, né? Susã, quando a gente fala da fortaleza de Susã, a gente percebe lendo um outro livro, né? Irmãos, já ouviram falar essa fortaleza de Susã? No livro da rainha Esther, ela estava exatamente, o rei que menciona lá, era da fortaleza de Susã, um reino babilônico, portanto. Eu levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas, ou 2 chifres, dependendo da tradução, era alta, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos.
e dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ela com todo o ímpeto da sua força. E eu vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E lançou-se por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos dos céus, né? Ponta ou chifres. E de uma delas, uma das pontas do chifre, de uma delas saiu uma ponta ou um chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e ele foi tirado o sacrifício, o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quanto durará a visão do sacrifício contínuo, do contínuo sacrifício, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim como a semelhança de um homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. E veio perto onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí sobre o meu rosto em terra, adormeci. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis o que farei de saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque se exercerá no determinado tempo do fim. Dá uma pausa por aqui, porque do versículo 20 para baixo, ele começa explicando a visão, o que estava acontecendo, o que é o bode, quem que é o carneiro, e ele dá essa informação para nós. Porém, irmãos, só lembrando do que nós lemos aqui, então, Daniel estava ali na fortaleza, ele tem a visão e ele vê esses 2 animais. Nós percebemos que ainda ele estava no cativeiro babilônico, mas estava já quase para o final do tempo do cativeiro babilônico, e Deus mostra para ele essa visão do carneiro e do bode. Recapitulando, né? O carneiro, ele tinha 2 chifres, um era mais alto, as 2 pontas, os 2 chifres eram altos, um mais alto. A gente vai dizer porque também é claro a gente entender aqui esse motivo. E diz que depois aparece um bode que vinha do ocidente sobre a terra sem tocar o chão, e tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu ao carneiro, dirigiu as pontas, venceu, tirou a força, depois quebrou-se, né, aquela ponta, e saiu uma outra ponta ali, ou melhor, saiu 4 pontas, e depois mais uma ponta que saiu, mais um chifre, que é falado de um chifre pequeno, né, que foi dado. E aí depois ele pergunta, né, que quanto tempo isso demoraria, ou melhor, no versículo 12, ele venceu, engrandeceu até o exército do céu. Então, essas informações que nós temos aqui, para nós estarmos tratando, do que se trata isso. No versículo 20, ele começa trazendo a explicação, né? Mas antes, a gente só vai pontuar algumas coisas. No versículo 13, irmãos, ele diz assim, que eu vi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele vai dizendo que até 2.300 tardes. Então a gente percebe aqui que tem 2 santos que ele trata. Um, ele trata como um filho do homem, e um outro santo, a gente percebe logo de baixo que ele mesmo diz: Gabriel, faz entender a visão. Então ali, né, o próprio Deus falando, mandando Daniel, esses 2 santos que estavam ali,
E quando a gente vê esse respeito aqui de o santuário ser entregue, a gente não vai ler hoje, mas se os irmãos lerem, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, ele fala ali de alguma coisa de um átrio que seria pisado pelos judeus, lá no capítulo 11 de Apocalipse. A gente não vai falar hoje, mas só para os irmãos fazendo os links, né? A gente vai ver lá que ele fala que o santuário, o átrio seria entregue ao gentio e seria pisado por um período de, alguém lembra de quanto tempo? Tudo isso aí, 3 anos e meio, 1260 dias, mas lá em 11 de Apocalipse ele diz 42 meses, que é o mesmo que isso. Eu estou dando essa informação só para a gente ver que tem a ver com isso. Nesse versículo 13, né, ele fala de um sacrifício contínuo. Quando a gente pensa, irmãos, no sacrifício contínuo, o que era o sacrifício contínuo? O sacrifício de animais eram feitos no templo durante todo o dia. Ele diz que pela manhã e à tarde havia esses sacrifícios, a morte de animais, o sangue sendo expelido. Ele fala a respeito do sacrifício contínuo, que era a figura da lei, e aqui nós estamos no Velho Testamento, e ele fala ali que duraria, né, a visão do sacrifício da transgressão assoladora. Quando nós pensamos nessa transgressão assoladora, nós já ouvimos falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 7, ele menciona também sobre uma transgressão assoladora. O que é uma transgressão assoladora? O que é transgressão? Perverter o ensino, aquele pecado, assoladora, devastando, né? Então ele fala de um período que essas coisas iriam acontecer. Diz que o santuário seria entregue e o exército, o santuário e o exército, para que pudesse ser pisado. Alguém pode dizer, o santuário está na onde? Jerusalém. Então, Jerusalém foi tomada, pisada. Se a gente pensar na época das cruzadas, né, qual que era o foco das cruzadas? Era a tomada de Jerusalém, sempre, né? Um tomava, vinha outro, retomava, e assim sempre foi. Então, isso que aconteceu diversas vezes, porém, nós vamos perceber que ele fala de um período de 2.300 tardes, que a gente vai falar um pouquinho dela, né, no capítulo 14, e me diz, qual que é o período que isso vai acontecer? Até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. Depois dessas 2.300 tardes, nós percebemos que o santuário seria purificado. Quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente vai perceber, olha, não está se tratando nenhuma das coisas que aconteceu até hoje. Por quê? Ele está falando de um momento que o santuário seria purificado e nunca mais seria profanado. E isso ainda não aconteceu. Então, ainda que a gente vai ver alguma coisa aqui sobre esse chifre que cresceu, e há alguma semelhança disso no passado, mas perceba que é para o momento do templo ser purificado. Quando nós olhamos no capítulo 7, ele fala daquele ancião de dias também, né, que viria e haveria ali uma batalha, que veria um tempo, né, lá ele menciona do tempo, tempos e metades de um tempo, que também seria da purificação de Jerusalém. Então perceba que isso também ainda não aconteceu. Quando a gente olha para 2.300 tardes, uma informação importante para a gente aqui, se é 2.300 tardes, são quantos dias? 2.300 tardes e manhãs. Hã? Não é, são 2.300 sacrifícios. Como é que é tarde e manhã? Ele é dividido por 2. Então isso dá 1.150 sacrifícios, 1.150 dias, tá? Evidentemente que a gente vai ver informações de 1.260 dias, 1.150 dá menos do que isso, mas dá um pouco mais de 3 anos, né, para a gente ter essas informações da nossa vida, da nossa mente. Quando ele mencionou aqui da semelhança do Filho do Homem, no Gabriel, a gente falou aqui de 2 santos, né, que vêm para explicar a visão. No versículo 17, para quando que é isso que ele vai tratando? Irmãos, olha o versículo 17. Veio perto de onde eu estava, e vindo fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele disse, entende, filho do homem. Esse filho do homem agora não está falando de Deus, mas está falando de Daniel, assim como muitas vezes é citado também o profeta Ezequiel como filho do homem, né? E assim, essa visão se realizará no fim do tempo. Então perceba que ele está dando uma visão para o final do tempo, e ele reforça ainda, né? Que quando a gente menciona, né, a gente vê lá fim do tempo, Daniel 2, ele fala dos últimos dias daquela pedra, mas no versículo 18 e 19, ele continua dizendo que estando falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, e ele me tocou, me fez estar de pé, e disse,
eis que farei saber o que há de acontecer, aí tem uma palavrinha importante, no último tempo da ira. Aonde a gente vai encontrar tempo de ira? No Apocalipse. Existe lá 7 taças da ira de Deus, que é derramada sobre a terra. Então perceba que a gente volta a falar aqui. Esse último tempo da ira seria o tempo final da ira. Só no tempo finalzinho é que essa profecia estaria cumprida por completo, evidentemente, né? Que ela estaria acontecendo, mas depois ela finalizaria só no último tempo da ira. E ele continua dizendo, porque a visão se exercerá no tempo determinado do fim. Então perceba, irmãos, que tudo que nós vamos falar aqui, ele vai explicar o que é essa visão, a partir do versículo 20, nós percebemos que ele está tratando de um tempo determinado do fim. Só para a gente nos trazer para os nossos dias, nós já estamos no tempo determinado do fim? Não. Nós estamos vivendo os tempos dos princípios de dores ainda, que começou lá quando Jesus falou a respeito do capítulo 24, das coisas que iria acontecer. Nós ainda não estamos no último tempo da ira, nós não estamos no tempo do fim, estamos aproximando. O tempo da ira, quando nós lemos o capítulo 9, se der tempo hoje a gente fala sobre o capítulo 9 também, a gente percebe que ele menciona ali sobre 70 semanas e fica muito mais fácil da gente entender, ou mais complicado, não sei, né? Mas a gente olhando o que diz daquelas semanas. Mas quando a gente vê isso, então, é para um tempo determinado. Então, o último tempo determinado é o tempo que Daniel menciona no capítulo 7 como o governo do chifre pequeno que cresceu. É o mesmo que ele diz aqui. Aqui, irmãos, a gente vai ver aqui, eu trazer algumas informações para os irmãos. Não sei se alguém tinha me perguntado, acho que foi o irmão Edivaldo uma vez, perguntou, olha, o período de 400 anos de silêncio que tem na Bíblia, dá para saber o que aconteceu? Biblicamente, a gente olha, não temos livros inspirados, mas existe alguns livros históricos que contam narrativas. Se os irmãos forem pesquisar sobre Alexandre o Grande, sobre Ciro, os irmãos vão encontrar na história. Além disso, existe um livro chamado, A História dos Hebreus, que é de um autor chamado Flávio Josefo, que era judeu, ele trata parte da história de cá. Existem alguns livros não apócrifos, não sabe o que é um livro não apócrifos? Esse apócrifos, a Bíblia Católica, ela existe alguns livros a mais. Esses livros, eles são chamados de apócrifo porque ele não tem inspiração divina, porém eles são históricos. Então ele narra alguma história que acontece no período posterior a que nós lemos aqui, Zacarias, Malaquias, e aí o que acontece depois? Nós temos um período que conta história, Ele não tem inspiração divina, não serve para nós como salvação, não serve para nós como ponto de partida, mas é histórico. Então, os irmãos quiserem conhecer, existe. Existe o livro chamado de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que ele conta algo que aconteceu muito parecido com essa história do chifre pequeno, e por isso algumas pessoas imaginam que isso já aconteceu. Mas é por isso que eu estou reforçando com os irmãos que nós estamos falando aqui do último tempo da ira, tempo determinado do fim, tempo do fim. Palavras que vêm para nós entendermos aqui. Bom, então quem são esses animais que ele menciona aqui? Nós vemos aqui, dizendo primeiro que aparece um carneiro, que tinha 2 pontas, e quando nós vemos que ele levanta mais de um lado, a gente percebe que tem a explicação também na Bíblia. Então a gente não precisa inventar aqui nenhuma história, porque a Bíblia está dizendo quem que é. Versículo 20, alguém quer achar, por favor, lê para mim o versículo 20. São os reis da Média e da Pérsia. Quem que é o carneiro? Média e Pérsia, os medos persas. Por que tem 2 chifres? Lembra que eles governavam junto. Por que um era mais alto do que o outro? A Pérsia era mais forte. O urso que se levanta de um lado, ele era mais forte, então eles governaram juntos. Só que é interessante para nós, a gente percebe aqui que, por que Deus mostra para Daniel exatamente esses 2 animais, um carneiro e um bode? Aonde que apareciam esses animais na Bíblia?
nos sacrifícios. Perceba que ele fala de sacrifício, e ele pega 2 animais que eram utilizados em sacrifício. Por que que isso é importante? Perceba que, embora nós estamos aqui nesse período da Babilônia, ele está dizendo a respeito de governos futuros, da Média e da Pérsia, o primeiro deles. Se nós lembrarmos um pouquinho, quando a gente lê o livro de Esdras e Neemias, o que acontece no período deles? Eles vão dizer que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, saiu uma ordem para que eles voltassem para Jerusalém para reedificar os templos. Isso está lá no livro de Esdras, tá? No primeiro ano dele. Quando é falado de Ciro, se nós lembrar, a primeira vez que é falado de Ciro, quem profetiza sobre Ciro? O profeta Isaías, há mais de 240 anos antes dele nascer. Então Deus fala a respeito de Ciro, e Ciro é aquele que vai mandar, dar um edito, né, para que os judeus voltassem para Jerusalém, para restaurar Jerusalém. Perceba que esses animais estão se tratando, voltando para o templo, do sacrifício contínuo que eles estavam fazendo. Então, não é à toa que aparece aqui esse carneiro e o bode. O ponto que eles estão aqui, e para nós dizer, então, quem que é o carneiro? O rei da Média e da Pérsia, o reino, né, o império Medo-Persa. E nós vemos aqui que ele veio sem voando. Nós vamos ver o segundo animal. No versículo 5, ele menciona que via um bode do ocidente sobre a terra, sem tocar o chão, né, que era muito rápido que ele estava vindo, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os seus olhos. E aí ele trata dessa informação aqui, nós já lemos, mas só para relembrar aos irmãos, que o carneiro, né, feriu o carneiro, quebrou as pontas, não havia força, não podia quem levantar o carneiro. Ele menciona que o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e em seu lugar subiu 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Muito bem. Quem que é, então, esse bode que aparece? No versículo 21, também ele explica para nós quem que é o bode. Vamos ler o versículo 21 e o 22. O bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. 22. O terceiro quebrada, levantaram-se 4 no lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, essa é a informação para nós. Quem que é o bode? O bode é o rei da Grécia. Quando nós mencionamos aqui, que ele menciona que o primeiro chifre é o seu primeiro rei, quem que ele está falando? Quem que era o primeiro rei? Alexandre o Grande, que é conhecido por todos. E aí depois, na sequência, né, ele fala, e é interessante para nós que ele menciona de um bode peludo, né? É interessante porque, os irmãos lembram alguma expressão na Bíblia se referindo a alguém como sendo peludo? Esaú. O que tem a ver Esaú com isso tudo? Que nação que saiu de Esaú? Primeiro os Edomitas, os de Edom, que está naquela região do Oriente Médio, Arábia, Turquia, está naquela região. Então, perceba que, além de ele mostrar para nós de onde que vinha daquela questão da Grécia, mas ele faz uma menção aqui, ainda que indireto, para os Edomitas, né? A gente pode perceber isso aqui. E Alexandre foi o primeiro. Quando ele diz que aquela ponta foi quebrada e surgiu 4 no lugar dela, e ele diz assim, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação. Nós falamos aqui que Alexandre, embora ele conquistou muito grande o Império Grego, e o Império Grego, né, só para os irmãos lembrar, nós mostramos o mapa, eles iam sempre agregando valor, pegava o Egito, pegava Jerusalém, pegou a região da Babilônia, pegou a região dos Medos Persas e mais agora a região da Grécia, que eles pegam também. Só que Alexandre morre, e quando Alexandre morre, algum livro, história, diz que foi 12, outro 13 anos que ele reinou, logo que ele morre, o reino é distribuído para 4 generais dele. Desses 4 generais, eu anotei aqui, senão eu esqueço, né? 2 não tem muita relevância na história. Um é chamado Cassandro, o outro Lisímaco, o outro Seleuco e o outro Ptolomeu. E é importante, nós mostramos para os irmãos também que, embora o Império Grego fosse um único império, a partir da morte de Alexandre ele se divide em 4 reinos
4 partes, cada um governa sobre uma parte. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque é importante o capítulo 10 e o 11 de Daniel, para a gente entender isso, tá? Eu não pretendo falar sobre o capítulo 11 inteiro, porque ele é bastante histórico, mas depois eu mostrar para os irmãos a relação que isso tem. O que acontece? O Seleuco, ele acaba se tornando fica com a maior parte de terras, e ele é chamado do reino Seleucidas, os Seleucidas, os irmãos procuraram. E ele também é chamado de Reino do Norte. Quando nós vemos no capítulo 11, falando de uma guerra entre o Rei do Norte e o Reino do Sul, nós estamos falando do Seleucidas e do Império Ptolomaico, que é de Ptolomeu, o Reino do Sul. Esses dois reinos, eles se tornam com maior expressão dentro do Império Grego. Não se preocupa com isso, que essas informações também é só histórica, mas é importante se os irmãos quiserem entender o capítulo 11, tá? Então se divide nesses dois impérios. Então é disso que ele está falando, dos 4 generais. Até aqui tudo bem, não tem muito que nós discutirmos sobre isso, porque a própria Bíblia já está falando tudo, então está tudo resolvido até aqui. Até aqui ficou alguma dúvida? Lembra do capítulo 2 e capítulo 7, irmãos, porque é uma sequência, tá? A gente entender ele direitinho. Quando a gente olha, mas aqui surge um problema. Qual é o problema? Que diz que, no versículo 9, ele assim, dessas 4 pontas, ele diz que dela sai uma ponta muito pequena, um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa, mostrando aqui para nós 4 direções. Eu até tinha marcado as direções que ele cresceu, né, que ele menciona aí, que nós até mencionamos, que ele destrói Lídia, Egito e Babilônia, né? E além disso, ele menciona também que para a terra formosa. Qual que é a terra formosa? Jerusalém. Ele menciona que ele cresce para lá. Então perceba que esse chifre, as informações, os reinos que ele vão crescendo, mas ele volta-se para Jerusalém. E aí no versículo 10, ele se engrandeceu até o exército dos céus. Tem uma explicação para ele, mas a gente vai mostrar mais um pouquinho. Ao exército dos céus. Perceba que não é só o exército da terra, mas o exército do povo de Deus. E ele menciona que há alguns do exército dos céus e das estrelas deitou por terra e os pisou. Quando a gente percebe essa informação que ele traz para nós, a gente vai ler um pouquinho sobre isso, mas perceba que ele destrói parte do exército do céu e parte das estrelas, ele mata. Quando que isso vai acontecer, irmãos? No império de quem? Do chifre pequeno. Quem que é o chifre pequeno que nós falamos do capítulo 7? O homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, que Paulo chama ele dessa forma. E quando nós olhamos no livro de Apocalipse, ele é chamado de bestas, aparecem algumas bestas ali, que vai governar, e nós vamos ler, os irmãos precisam que guardem essas informações, porque nesse tempo, né, muitos, e Daniel 7, ele fala que naquele tempo muitos seriam mortos também, é o que vai acontecer, o exército dos céus, muitos seriam mortos, seria a perseguição desse chifre pequeno. Esse chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Perceba que esse comandante desse exército, ele tira o sacrifício contínuo. Essa informação para nós é importante, porque quando nós vamos para o capítulo 7, ele diz que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício contínuo. Eu estou só adiantando aqui para a gente guardar essas informações, que elas estão todas interligadas com o que, quando a gente observa para nós, embora nós não estamos no tempo da lei, o que é um sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? Adoração, sacrifício de louvores, o sacrifício dos lábios, né? Ele não está ligado mais na lei de nós ir matar animais, porque o sangue de Cristo é o suficiente para isso tudo. Mas essas informações aqui, ele menciona desse exército do chifre pequeno, né? Que ele vai tirar o sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, por causa do pecado, né? Então é tempo da gente perceber, irmãos, que quando fala de transgressão, de pecado, nós vivemos numa época tão complicada hoje, que ainda não é o tempo do fim, mas vai se aproximando, que nós estamos na era de Laodiceia, na era do não é quente nem morno, ou melhor, não é quente nem frio, é morno,
E nunca, acredito eu, que na história da igreja foi tão morno como é hoje. Hoje nós temos uma preocupação de que o importante, né, vocês irmãos sempre lembram aquela propaganda, vai numa igreja próxima de você. Mas o problema não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Então não adianta a gente estar dentro de uma placa religiosa se não tiver os princípios bíblicos. Então a gente percebe que ele fala aqui que foi tirado por causa das transgressões, ou seja, por causa da mornidão, por causa das pessoas se afastando de Deus. Quando o povo de Deus foi lançado, foi levado para a Babilônia, por que ele foi lançado para a Babilônia? Se afastaram de Deus. E Deus sabia, por isso já havia previsto isso, os profetas falaram a esse respeito, e do tempo do fim, irmãos, é da mesma coisa. Só que a gente percebe, quando a gente fala da época de Roma, né, que é muito citado, o que acontecia quando o exército de Roma levava as pessoas para as arenas para morrer? Na história, não está na Bíblia isso. Muitas pessoas se convertiam de ver a fé daquelas outras pessoas. Haverá um período que precisará a perseguição vir novamente para a igreja, para que a igreja possa se despertar, ser purificada. Então nós percebemos aqui, por causa do pecado, a transgressão, e lançou a verdade por terra. O que isso significa? Que é lançado mentira. A gente observa, falando a respeito desse personagem do Inique, do homem do pecado, da besta, que fará sinais e prodígios de mentira, o apóstolo Paulo fala, né? Fez isso e prosperou. Então a gente perceba que é um tempo que está para vir, aqui foi o sonho dele. Mas a interpretação, vamos ver lá no versículo 23, que está a interpretação desses versículos que nós lemos aí. Mas no fim do seu reinado, quando nós estamos falando daqueles 4, né, aqueles chifres, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, será assim entendido em adivinhações. O que é adivinhações? Sinais de mentira, que vai ser operado pelo falso profeta, né? O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, trata ele como um homem do pecado, o iníquo, né? Que vai agir pelo poder de Satanás, né? Nós vemos que o dragão, em Apocalipse 13, fala que o dragão deu seu poder à besta. Esses textos estão ligados. Ele diz assim: e se fortalecerá a sua força, desse chifre pequeno que cresceu, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, vai fazer grande destruição, e prosperará, e fará com que oprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Irmãos, perceba aqui que ele volta a falar de uma batalha, de guerra, que esse chifre pequeno que faz guerra aos santos, ele vai destruir, vai fazer o que lhe aprouver, vai prosperar, vai destruir os fortes, vai destruir o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. Perceba aqui, o tempo que nós estamos falando, que está para vir, o tempo do anticristo, o tempo da besta, o tempo do reino da besta, ele será todo de engano, né? E a gente olha para isso e parece que a gente fala assim: não, mas você acha que cristão vai ser enganado pela besta? Pelo falso profeta? Vai, pelo engano. Então a gente perceba que ele menciona isso. Fará prosperar por engano por sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem que é o príncipe dos príncipes? Contra o próprio Cristo. Perceba, não estamos falando isso aqui, reforçando que tem ligação com os outros. A besta, né, o falso profeta, eles vão ser a batalha do Armagedon, que é mencionada lá em Apocalipse, é justamente daquele que está vindo sobre as nuvens. Eles vão tentar batalhar contra ele, é o que diz aqui a palavra de Deus. Mas aí ele menciona, tem uma informação importante para nós: mas sem mão será quebrado. Vocês não lembram dessa expressão sem mão? Onde nós vimos isso? Daniel capítulo 2, aquela pedra sem mão que foi lançada na onde? Nos pés, aonde havia um governo de 10 reis, 10 dedos, misturado, né, a terra, que era semente não humana. Então é que ele menciona a mesma coisa, ó, mas sem mão será quebrado. Perceba que o texto tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando ali, né?
que esse poder do chifre pequeno será tirado sem mão pelo próprio Deus que irá fazer isso. Quando nós falamos lá no capítulo 2, quando é que isso vai acontecer? Essa pedra sem mão de ser lançada? No fim, no arrebatamento da igreja, que vai derrotar Satanás, derrotará a besta, o falso profeta, como é que ele menciona. E aí no versículo 26, ele diz assim: e a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão. Quando a gente olha de cerrar, de selar, de estar fechado, a primeira coisa que a gente observa no livro de Apocalipse, por que João chorava muito? Havia um livro, mas por que ele estava chorando? Porque tem um livro que está selado, não dá para ler. Mas só não chores, porque aí tem um que é digno de desatar os 7 selos. Irmãos, lembra dessa informação que está lá em Apocalipse? Nós não lemos nada de Apocalipse ainda, mas não hoje, né? Já falando sobre isso, o livro estava selado. Então aqui ele percebe, olha, cerra a visão, sela, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E a gente olhando para cá, seria dias distantes, Daniel, não era para a época dele. Nós percebemos depois do capítulo 12, quando nós falamos, assim, Daniel, você vai descansar, você vai dormir, não é para você isso, é para um tempo do fim. Muitos que estarão dormindo no pó da terra ressuscitarão. Mas a gente está andando capítulo a capítulo para ver se os irmãos conseguem ir guardando as informações para ficar fácil de entender tudo que nós temos falado até aqui, né? E aí ele diz assim, que nós vemos aqui os sacrifícios das tardes de manhã, que são 2.300 sacrifícios, tardes de manhã, são 1.150 dias, que dá um período de 3 anos e pouco, né? Então perceba, irmãos, que depois que o período do sacrifício contínuo for tirado, ele está para o período final dos 3 anos e alguma coisa, conforme nós vamos perceber, inclusive, no capítulo de Daniel, versículo 9, tá bom? E aí, a gente olha para cá e diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Perceba, né, por esse versículo, que mesmo Deus mandando com que Gabriel desse a informação para que Daniel pudesse entender as visões, mesmo assim, olha, não havia quem entendesse, ele não conseguiu compreender. Por isso tem o capítulo 9, né? Então, muitas vezes fala, mas eu não estou entendendo. Para nós é mais fácil, porque a gente já tem muitas informações que a gente pode pular para o capítulo 9, no caso de Daniel não, porque do capítulo 8 para o capítulo 9, os irmãos vão ver que tem um período muito grande aí para que possa acontecer, porque só no período de Dário é que isso vai acontecer, então tem um tempo aí grande, ainda de quase 20 anos, para que essa revelação seja completa para ele. Mas aí, disso aqui que nós falamos, né, desse bode, desse cordeiro, desse carneiro, não tem muito o que a gente falar. A questão do chifre pequeno que nós mencionamos, alguém pode perceber, olha, mas veja, no capítulo 7 ele falava de 4 animais, o chifre pequeno, ele só nascia no 4º animal, que era o terrível e espantoso. Aqui não tem os 4, até porque ele não tem nenhum animal falando do período da Babilônia, ele já menciona no período Medo-Persa, mas ele não menciona o período romano. E por não mencionar o Império Romano, algumas pessoas acreditam que isso já ocorreu, tá? Mas perceba que essas informações que nós lemos aqui é para tempos futuros, para o último tempo da ira, dos dias finais, e isso ainda não ocorreu. Diante disso aqui que nós falamos, irmãos, ficou alguma dúvida ou está tudo claro por enquanto? Eu falo para os irmãos, eu quero ver se eu coloco um espelho aqui atrás, né? Para os irmãos verem o rosto dos irmãos. Pois não. Deus deu essa segunda visão, no caso, para Daniel. Será que tenha sido porque ele não entendeu a primeira e também não entendeu a segunda? Sim. Na primeira visão que ele tem, aqui, findou a visão, termina o capítulo 7. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me espantava, mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Eu ficou espantado, mas ficou sem entender. No capítulo 8 ele também não entendeu. E Deus agora ele vai mostrar no capítulo 9 para ele uma outra visão da mesma coisa. Eu digo uma outra visão da mesma coisa, que ele vai explicar. Para cada visão, ele ia acrescentando alguma coisa diferente, né? Aqui nós percebemos que ele mostra para nós algumas coisas das tardes e manhãs que não tem no período anterior. Já começa a aparecer tempo que não tinha. Embora lá no capítulo
No capítulo 7, ele fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Isso é importante porque no livro de Daniel, no capítulo 9, fica mais fácil, porque ele dá para nós uma semana, então fica mais fácil a gente entender por que essa semana está dividida dessa forma. No capítulo 7, ele diz, né, que aquele ancião de dias que vem, foi dado o domínio, a honra, para que todos os povos, línguas e nações, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Está no capítulo 7, versículo 14, nós percebemos que ele estava falando, né, no versículo 13, eu olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens como filho do homem, dirigiu-se a um ancião de dias e fez chegar até a mim e foi-lhe dado o domínio. Então nós percebemos que ele está falando de um reino eterno que nunca vai acabar, e esse reino eterno ainda não foi estabelecido, que nós vamos, como nós falamos para os irmãos, que é só no arrebatamento da igreja que isso vai acontecer, e a cada capítulo ele vai acrescentando algumas coisas, isso é importante para a gente ver. O que acontece aqui, que muitas pessoas eles ficam na dúvida em relação aqui a esse chifre pequeno, porque se os irmãos quiserem, a título de conhecimento, dar uma lidinha no livro de Macabeus, no livro de Macabeus ele conta, eu até peguei umas páginas aqui e trouxe, o livro é histórico, tá, irmãos? Eu não estou dizendo para os irmãos se espelhar nele, não é isso, mas é histórico. Que ele começa em Macabeus, primeiro diz assim, ora, aconteceu que já o senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, ele começa contando aqui uma história de Alexandre, o grego, e aí lá no versículo 11, e ele diz assim, depois desses reis originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifanes. Aí ele vai mencionando, eu não vou ler para os irmãos aqui, que só em 1 Macabeus tem 64 versículos, tá? Eu não vou ler todo o texto, mas o que acontece com esse Antíoco Epifânio? Diz que esse Antíoco Epifânio foi, eu disse para os irmãos aqui que era importante o Império Seleucida, porque ele foi um rei desse império, que ele trava várias guerras com o Império Ptolomaico. E uma dessas vitórias que ele tem, ele vai, e o Império Ptolomaico, se a gente lembrar, ele está lá no Egito, né? Ele foi dominado no Egito. Nessas batalhas ele volta e ele resolve tomar Jerusalém, tomar conta que não pertencia a ele também. E ele estabelece ali umas mudanças, tem aqui, todos os irmãos podem ler em 1 Macabeus, procura lá e dá uma lidinha, que ele vai narrando o que aconteceu. Então ele volta e ele resolve, então ele profana o templo em Jerusalém. No lugar, lá no templo, ele faz um altar para Zeus, né, um deus deles aí, oferece sobre o altar, em vez de esses animais limpos, ele oferece porco, ele sacrifica porco em cima do altar de bronze que foi feito por Salomão. Qual que é o problema com sacrificar porco? Animal considerado imundo, não era para o sacrifício. Ele profana o templo, ele muda as leis, está isso tudo escrito aqui, ele muda as leis e diz que muitos judeus, ele aderem ao governo dele, porque no governo que ele estabeleceu, as pessoas deveriam deixar os costumes que eles tinham para aderir ao costume deles. Então, começa a oferecer sacrifício, eles não poderiam fazer a circuncisão dos meninos, não podia fazer oferecimento a Deus, né? Os sacrifícios de animais puros foram tirados, e o que diz aqui a história é que muitos judeus, eles acabaram aderindo ao que o rei Antíoco Epífanes, ou Antigo Epifânio, dependendo da tradução, vai dizer. Então eles acabam aderindo a ele para não morrer. E algumas pessoas que não aderiram foram presas, outras mortas. Está tudo aqui, nisso aqui no relato, não vou ler para os irmãos, que os irmãos podem ler em casa, né? 1 Macabeus. Eles vão dizer que esse homem, ele faz isso, as mulheres que levavam seus filhos para que pudessem ser circuncidados eram mortos, as pessoas que que não abandonavam a lei de Deus eram mortos, e houve uma grande perseguição, por isso que muitas pessoas pensam que se trata desse chifre pequeno. Mas o que a gente sobra para nós dessa história é que no tempo da besta, no tempo do governo da besta, que ele fala da questão do engano, qual é que é o grande problema disso?
A Bíblia fala que aquele que não tiver a marca da besta não pode comprar e não pode vender. Está fora do sistema. E aí, as pessoas evangélicas, os crentes, que não têm essa fé em Jesus, vai fazer exatamente conforme fez os judeus para não morrerem. Embora que seja um período curto de tempo, mas vai aderindo, por quê? Ou você adere ao sistema da besta, ou você está fora do sistema da besta. Falou, não, mas eu sou crente em Cristo, você acha que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta hoje. Quantos de nós estamos preparados assim, não, eu morro, mas eu não vou aderir ao sistema da besta? Imagine você que tem seu filho pequeno, passando fome, e você diz assim, filho, não tenho o que comer. E alguém diz assim, olha, mas se você colocar a marca da besta, você pode comprar, qual é o problema? Eu falo, não, Jesus vai dar um jeito para nós, vai arrumar a saída, vai dar comida. Perceba que no capítulo 12, quando ele fala que a mulher foi levada para ser sustentada por Cristo, irmãos, a Bíblia trata esse período como um período de que nunca houve e que nunca haverá um período parecido com o que já houve. E olha quantas atrocidades já aconteceu na história do povo de Israel. Inúmeras. Mas esse tempo do fim, que está relacionado com esse homem do pecado que Paulo fala, que esse chifre pequeno, que tem olhos, que fala grandes blasfêmias, que vai se levar até o exército dos céus, quando nós vemos a abertura ali dos selos, que sai um cavalo branco, vencedor, e para vencer ele começa trazendo algumas informações para nós, o período de implantação do reino de anticristo não está longe para acontecer, está perto. E a questão é que nós não podemos mais estar brincando de sermos cristãos, ou nós somos ou não somos. Haverá um tempo que, como aconteceu aqui nesse relato de Antíoco Epifânios, e que está tratado no livro de Macabeus e em outros livros de história, essas coisas vão acontecer mesmo o povo judeu, para não morrer, preferiram abandonar as leis, deixar os sacrifícios, deixar de circuncidar os seus filhos, para que pudesse estar participando de sacrifícios a Zeus, de oferecendo sacrifícios, sacrificando porcos, essas coisas todas. Não é diferente nos dias que nós vivemos. O mundo evangélico hoje, ele vive de acordo com o mundo, vive de acordo com a aparência. Quantas pessoas, né? E Paulo, ele fala muito a esse respeito da mornidão, da apostasia. A palavra de Deus é sempre falando a esse respeito. E se nós, como igreja, não tivermos fortalecido, cheio da graça de Deus, que eu estou falando para os irmãos aqui do livro de Daniel, não quero dar informações históricas para os irmãos, não é isso que os irmãos precisam entender, mas é que a Bíblia vai trazendo para nós que haverá um tempo, e não está distante, dessas coisas acontecer, e que nós precisamos estar pronto, preparado para ter a Deus verdadeiramente como servos de Deus. Na hora da tribulação, Ele nos dá o escape. Que jeito, né? Alguma forma, mas muitos servos de Deus morrerão, muitos servos de Deus serão presos. É isso que diz a palavra de Deus. Perceba que alguns dos exércitos dos céus foram pisados, foram mortos, foram derrotados. Outros Deus dá o escape. Mas a nossa questão que nós precisamos como igreja é se nós realmente conhecemos a Deus, se nós temos essa certeza, não, olha, aconteça o que acontecer, Deus vai dar o livramento. Percebe? Eu sei que se perguntar, sei quem está preparado, talvez todo mundo levanta a mão, mas será que está mesmo preparado para esses dias? Volto a falar para os irmãos que nós estamos falando, é que isso Deus já mostrou para Daniel. Daniel ficou preocupado com essas coisas. No capítulo 9, a gente não vai ter tempo para falar sobre o capítulo 9 hoje, mas a gente percebe que, é só fazer uma leitura inicial, olha uma coisa interessante no capítulo 9, nós falamos sobre o capítulo 8. No capítulo 8, ficou alguma dúvida aqui, irmãos, do que nós falamos? Claro como um cristal, né? Irmão, não fez assim, né? Pois não. Versículo 23, 24, 25, do capítulo 8, fala lá basicamente do fim do pecado. Mas no fim do reinado, quando os purificadores acabaram, levantará um rei feroz de cara, será entendido de adversação. Sim, esse é o do pecado, o chifre pequeno que fala grandes blasfêmias. Aí lá no Mateus 24, quando Jesus está falando da escatologia, no versículo 24, 23 e 24, vai falar que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas nas grandes cidades do Cristo. Vai enganar se possível os próprios eleitos. Teria uma relação direta com isso? Sim, tem toda a relação. Irmão, leu Mateus 24, 23? Isso, 24.
24, 23, ó. Então, se alguém disser aí que os Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Quando a gente olha lá para Apocalipse 13, falando das bestas, eles vão fazer esses milagres. A gente olhar para cá, é a mesma, as palavras mudam um pouquinho, mas é as mesmas coisas. Eles vão fazer grandes milagres. A besta, ela terá poder do diabo, né? Perceba que a primeira besta que sobe da água, o diabo dá o poder dele para ela, o dragão dá o poder dele para ela. Então o diabo, tudo que o diabo pode fazer, eles farão também. Farão sinais, prodígios, fogo, cair do céu, vai fazer um monte de coisa. Então parecerão uma coisa boa, né? Vai parecer, por isso que eles sinais de engano. Esse texto que nós estamos falando aqui, eu falei do 9, mas vamos só dar uma olhadinha para alguém, por favor, lá em 1 Tessalonicenses 4, né, que Paulo fala disso, é isso? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, esse é o primeiro ou esse é o segundo que ele menciona? Acho que é o 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo orienta a igreja dizendo o seguinte: olha, não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, por epístola, como de nós, como o dia de Cristo estivesse perto. E quando Paulo escreve a primeira carta, as pessoas passam a ter a impressão que o arrebatamento estava chegando. E Paulo, não, irmãos, não é assim, não está perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então perceba que o que ele vai fazer ele está falando da cidade de Deus, o templo de Deus em Jerusalém, se assentando como se fosse Deus, fazendo esses sinais, essas maravilhas que nós percebemos lá. Então, se ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, perceba que surgirão muitos falsos cristos. Falsos cristos, falsos profetas, né? Não vos dizia que essas coisas, quando ele estava convosco, e agora, vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Perceba que a palavra que Paulo escreve aqui é um tempo próprio, ele não vai aparecer antes daquele tempo próprio, daquele tempo determinado. Tem um tempo para isso acontecer. Que tempo? É esse que nós estamos falando, e depois no capítulo 9 de Daniel, não vai ser possível a gente ler hoje, mas no capítulo 9 de Daniel ele vai dizer qual que é esse tempo, né? E aí ele continua, porque já o mistério da injustiça opera. Existe, né? O diabo já continua enganando pessoas. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje que deixa a fé, afasta de Cristo por causa de coisas bobas que o mundo oferece, ele parece que é alguma coisa boa. Então, o mistério da injustiça já opera, mas ele continua dizendo aí, olha, há um agora que resiste até que do meio seja tirado, né? Quando o Espírito, quando Deus permitir que isso aconteça, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Perceba que esse iníquo será desfeito pelo assopro da boca de Deus, ou pela pedra sem mão. Sem mão, é Deus que vai estar cortando, que vai estar tirando. O texto que nós estamos lendo aqui de Paulo, ele está falando exatamente o que o profeta Daniel deixou escrito para nós. Em outras palavras, mas ele está falando exatamente da mesma pessoa, né? Mas aí, quando que é isso que vai acontecer? Quando que esse homem vai ser vencido pela boca de Deus? Na sua vinda. Quando é a vida de Cristo? Arrebatamento da igreja. Então, quando que o anticristo, né, a besta, o falso profeta, vai ser vencido? No arrebatamento. Então perceba que o período que ele vai estar reinando é um período anterior ao arrebatamento da igreja, né, que ele menciona para nós aqui.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aí perceba, irmãos, você pensa, mas o diabo não tem poder. Irmãos, o diabo tem poder, Deus deu poder para o diabo. Ele tem poder de enganar, poder de fazer sinais, poder de fazer maravilhas. Perceba que tudo que existe no mundo foi entregue para o diabo. O diabo, na tentação, quando Cristo ele termina aquele período de jejum, que ele está lá de 40 dias, o que o diabo oferece para ele? Olha, está vendo aí, todos os reis do mundo, eles foram me entregues. Então se você, não, mas hoje Cristo reina, não, olha, nós vemos no Apocalipse que só ao toque na 7ª trombeta que os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor. Por quê? Hoje quem opera no mundo é o diabo. Foi entregue para ele, tem poder para poder agir sobre as pessoas. Então nós estamos vivendo esse momento aqui que ele está tratando. Então você olha, esse cuja eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios, mas ele tem um problema, prodígio de mentira. E aí a gente começa olhando aqui, vendo o que Paulo escreveu, tão interessante assim, com todo engano da injustiça para que os que perecem, porém não recebem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira. E aí a gente continua o texto aqui. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte, a pessoa, ele não quer crer em Deus, o próprio Deus permite que as pessoas sejam enganadas. O que vai estar acontecendo nesse período de falso Cristo, diante de falsos profetas, é uma enganação total, onde as pessoas vão ser enganadas porque não tem o Espírito de Deus na sua vida. A única coisa que pode livrar uma pessoa do engano do diabo é a presença de Cristo na vida. Se não tiver Cristo na vida, ele é enganado pelo diabo. Perceba que quando nós olhamos no início da criação, lá atrás, quando estava Adão e Eva lá no jardim, o que Deus disse para eles? Vocês podem comer de tudo, menos desse fruto que está aqui. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Ela não foi forçada, ela foi enganada. O que vai acontecer no tempo do fim? Ninguém vai ser obrigado a colocar a marca da besta. Obrigado no sentido, cata ele aí, segura ele, amarra ele aí, põe a marca dele. Não é isso. Mas as pessoas serão enganadas por uma facilidade de vida. Não é isso que as pessoas estão procurando. Por que as pessoas estão procurando hoje? Servir a Deus para quê? Enriquecer, ter casa boa, comida, vem para cá que você vai se dar bem. As pessoas estão preocupadas com isso. O que a besta vai oferecer? Isso, exatamente isso, o que as pessoas querem. Então vão ser enganadas. E por isso que Paulo escreve que a gente não ser enganado como foi Eva, para que a gente possa entender. Eva pareceu bem, o que dizia, olha, você não vai morrer, pode ficar tranquila, você vai ficar sábio igual a Deus. E morreu. Então a gente olha para cá, e vendo o que ele está tratando, exatamente nesse período é exatamente isso que vai estar acontecendo na face da terra. E, irmãos, é importante sempre a gente entender, né? A gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que quando a gente olha no livro de Apocalipse, a gente consegue ver tantas coisas, que ele trata? Olha, a igreja é o que do Cordeiro? Esposa. Então, Cristo tem uma esposa. E o diabo? O dragão? Apocalipse 17 não fala da meretriz que está sentada sobre o dragão? Ela também tem uma esposa. É uma prostituta, mas é uma esposa. Quando a gente fala de Cristo, o que a gente tem do outro lado? Do lado nós temos Cristo e do outro nós temos o anticristo. Quando nós olhamos para o Apocalipse, ele vai falando da nova Jerusalém que desce ataviada. Tem uma cidade que Cristo preparou. Mas perceba que também tem uma cidade do diabo, a grande Babilônia, é a cidade do diabo. Perceba que tudo que Deus faz, o diabo ele faz parecido, não igual, mas parecido. Ele vai tendo, Deus fez isso, o diabo faz aquilo. Deus opera milagres, o diabo também vai operar sinais de prodígios de mentira, mas vai fazer, Sim, quando a gente olha para isso do poder do diabo, o pastor está colocando ali bem colocado, perceba que quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó, ele falou, olha, ele não vai acreditar em mim. Aí ele pega a vara e joga, vai lá, mostra isso para o faraó. Quando ele chega lá e joga o seu cajado no chão, o que acontece? Vira cobra. O
que os magos de Faraó faz? A gente sabe fazer isso também. Fizeram com que os cajados deles virassem cobra também. Depois de Moisés comeu elas. Aí ele pega a água, faz com que a água se transforme em sangue. Lembra? O que o diabo faz? A gente também sabe fazer isso. Pegou a água e falou. Perceba que os sinais também, ele consegue fazer muita coisa, até onde Deus permite, evidentemente, que ele não conseguiu fazer tudo. Mas, de início, ele foi imitando aquilo que Deus ia fazendo. Então, hoje, irmãos, a igreja é noiva do Cordeiro. E quem não é noiva do Cordeiro é o quê? A noiva do diabo. Não tem outro termo para a gente dizer. Não, olha, aquele que não é noiva de Cristo, mas ele também não é noiva do Cordeiro. Não, só tem. Nós falávamos com o irmão André ali no início, ele falou, irmãos, a Bíblia fala de 2 caminhos, só 2 caminhos. Um, ele é estreito e apertado. Os outros, ele tem um monte de sinais, um monte a via expressa, né? A via marginal, mas se a gente olhar para todos esses caminhos, ele é um único caminho. Pois é, todos os caminhos levam a Deus. Não, um caminho leva a Deus. E os outros? Todos eles que não é Cristo, levam para o inferno, todos. Então, quando a gente ora e está mostrando isso aqui para os irmãos, eu não quero de forma nenhuma ensinar a história para os irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam que essas figuras que estão aqui no livro do profeta Daniel, elas estão todas no Apocalipse, falando. Aquele período que ele está falando, aquele tempo, o irmão falou aqui de Mateus 24, se a gente pegar essas palavras de assolação, Mateus 24, a Bíblia fala sobre essa questão de assolação que viria, dias que aconteceria, está tudo profetizado, tudo já está escrito. Então, aí uma coisa importante, né? Quando a gente falou, não, mas isso aqui já se cumpriu em Antíoco Epifânio. Não, se tivesse cumprido, Jesus não repetiria essas mesmas coisas que foi depois de Antíoco Epifânio do período grego, né? Que Jesus veio no Império Romano, todos os irmãos conhecem, sabem sobre isso aí. Então, o que nós estamos querendo mostrar para os irmãos é exatamente isso. O que eu ia ler com os irmãos é só para fazer o início. Aqui no capítulo 9, os irmãos podem ler em casa, né? A gente fala sobre isso. No capítulo 10, irmãos, e o capítulo 11, o capítulo 10 ele fala de uma grande batalha que vai acontecer nos últimos dias. O capítulo 11, ele traz pormenor dessa batalha, mas todas elas já aconteceu, tá? E no final do capítulo 11 e 12 que interessa para a gente. Talvez a gente na outra semana que vem a gente tem oração, não dá tempo, mas talvez na próxima a gente consegue fazer o 9 e o 12, terminar o capítulo de Daniel, porque é mais questões históricas. Mas perceba que o que eu queria ler com os irmãos, mostrar para os irmãos, é o seguinte, no capítulo 9, versículos 2, ele diz assim, no ano primeiro do reinado, ele está falando aqui de Dário, né, o rei que estava governando na época agora, dos Medos, no primeiro ano, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Perceba que o que está acontecendo aqui no capítulo 9? O profeta Daniel, ele percebe que está acabando os 70 anos de cativeiro, que ele fala aqui dos anos de cativeiro, que o profeta Jeremias profetizou. Quantos anos o profeta Jeremias falou que seria o cativeiro? 70 anos. E Daniel, lendo as profecias, percebeu que aqueles 70 anos estava findando. Por que nós estamos lendo isso com os irmãos? Porque nós percebemos, lendo a palavra de Deus, que os anos estão se findando mesmo. Não é, mas há muito tempo as pessoas já estão falando isso, mas mesmo, estão acabando mesmo. Falta pouco tempo, nós vamos falar sobre os reis, o 8º, que é o 7º, todas aquelas coisas que está no livro de Apocalipse, irmãos, nunca esteve tão perto como está hoje, né? Quando que vai ser? Não sei, mas os sinais que foi deixado para nós, se nós olharmos, se nós lermos, e por isso que nós estamos olhando, falando, batendo com os irmãos sobre essas coisas aqui, a gente precisa saber disso, irmãos, precisa, porque o profeta Daniel entendeu que estava terminando o período do cativeiro porque ele estava lendo as profecias. E nós, igreja, como é que a gente entende que Jesus está voltando? Lendo as profecias, olhando o que está acontecendo. Então existe muita coisa que a gente precisa estar vendo, tá bom? Por isso que a gente está falando isso com os irmãos aqui, né? Então eu sei que é um assunto bem complexo, eu não consegui lembrar o que foi falado, mas lembra
de Daniel 2, lembra de Daniel 7, lembra de Daniel 8 e depois guarda Daniel 9, que nós iremos falar ainda, tá bom? Deus abençoe, as horas se passaram, né? Então não há mais tempo para nós falarmos a esse respeito. Que Jesus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, os que nos acompanham pelas redes sociais. Se ficar dúvida, manda, e na medida do possível a gente responde, tá bom? Lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, né, a gente tem culto lá no Branca Salles, tem, né? O Branca Salles tem culto lá, o pastor Daniel não sei, mas no Branca Salles nós temos. Sábado nós temos culto no Templo do Marquésio. Domingo, 6 horas da manhã, tem consagração aqui nesse templo. 9 horas, ou melhor, logo depois da consagração, reunião com as mocidades, os adolescentes, as crianças. E às 19 horas temos culto de louvor e adoração a Deus, todos convocados, convidados. Agradecemos, né, a presença do irmão André conosco aqui. Seja sempre bem-vindo, sinta-se em casa. Aquele é o pastor Oswaldo que está lá atrás, né, comendo os cabelos de óculos, né? Estou falando isso que ele é convidado no pastor Robson, né, de Jardinópolis, fez curso com ele, e ele chegou perguntando sobre mim e do pastor Oswaldo. Então aquele lá é o pastor Oswaldo, né? Que Jesus abençoe, né, irmão André que está conosco, e não seja só essa vez, volte sempre. É um prazer para nós, que possamos estar aqui. E também esqueci o nome, né? Paulo, Deus abençoe o Paulo que está conosco, seja sempre bem-vindo também, e cada um que Jesus possa abençoar, dada a tua graça, e esperamos, né, que Jesus possa abrir o nosso entendimento, nossa compreensão, para que nós possamos compreender as Escrituras. Que Jesus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Convido, né, aproveitando o pastor Oswaldo, né, para fazer a oração final aqui, então, dar a benção final. Deus abençoe a cada um dos irmãos.